Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre um tema que me deixa muito contente, que inclusive é um dos motivos que me fez deixar os atendimentos nos hospitais e passar para o que é realmente a minha paixão, que é tratar varizes e vasinhos nos consultórios e ajudar na recuperação da liberdade e do bem-estar através das técnicas mais modernas para o tratamento de varizes. Eu sou Renata Martins, médica, angiologista e cirurgiã vascular, e hoje a gente vai falar sobre os avanços técnicos, os avanços dos equipamentos médicos que permitem hoje que a gente trate mais de 90% dos casos de varizes e vasinhos sem precisar de cirurgia. Meu intuito aqui, na verdade, é trazer evidências científicas, informar e trazer também dados baseados na minha experiência clínica, que mostra sim que é possível tratar a imensa maioria dos pacientes de varizes e vasinhos sem a necessidade de cirurgia. Doutora, isso quer dizer então que a cirurgia é coisa do passado, que a cirurgia não deve mais ser feita? Não, gente, eu não estou dizendo nada disso. A cirurgia, sim, ainda continua sendo feita, ainda é muito bem indicada em alguns casos, mas o que acontece? Como aconteceu em todas as outras áreas da medicina, hoje a gente já tem disponíveis outros tratamentos que são menos invasivos, ou seja, que permitem que o paciente se recupere muito mais rapidamente, que saia andando do procedimento, que traga menos danos e menos impacto nas suas atividades do dia a dia ali. Então, de maneira geral, hoje, com a disponibilidade de técnicas, em todos os campos da medicina, a gente tem preferido essas outras técnicas. Mas sim, a cirurgia de varizes continua sendo feita, continua podendo ser muito bem indicada, mas já não é mais a única opção que a gente tem, tá? Então a gente prefere deixar para os casos que já são mais avançados, que as varizes já estão muito calibrosas ou em grande quantidade, que demandaria muitas sessões de tratamento em consultório, enfim, ou para o paciente que prefere, que faz essa escolha por uma questão às vezes até financeira, porque o tratamento cirúrgico continua sendo o único tratamento coberto pelos planos de saúde. Bom, antes de entender qual é o objetivo de qualquer tratamento, a gente tem que entender como então as varizes se formam. Na imensa maioria dos casos, se trata de um problema genético, hereditário, que faz com que a gente tenha uma fragilidade na parede da veia e nas válvulas, que são porteirinhas ali que ficam dentro das veias, presas às paredes delas. Imagine como é que funciona uma veia normalmente, A uma veia da perna, ela tem o objetivo de levar o sangue que está lá na perna em direção ao coração. E ela faz isso contra o sentido da gravidade. Mas então como é que o sangue não fica voltando? Pode ser que você esteja se perguntando isso, As porteirinhas, essas válvulas que ficam dentro das veias, elas se abrem para permitir que o sangue suba, se fecham para evitar que ele fique retornando, que ele volte. Mas quando a gente tem uma fragilidade na parede desse vaso, esse sistema está comprometido. E aí o sangue começa assim a retornar e essas porteirinhas vão ficando cada vez mais afastadas, não se tocam de maneira adequada porque o vaso vai crescendo, vai ficando tortuoso e dilatada. Por isso que a gente vê aquele aspecto tortuoso nas varizes, tá? Então, o objetivo de qualquer tratamento, seja ele cirúrgico ou os outros tratamentos que eu vou citar um pouco mais na frente nesse vídeo, que são os tratamentos não invasivos, os tratamentos que não envolvem incisão no paciente, que não envolvem cortar a pele do paciente. Qualquer dos tratamentos tem o objetivo de retirar as veias doentes. Mas o que acontece? Se na cirurgia a gente retira mecanicamente, se puxa mesmo aquela veia doente dali, nos outros tratamentos, sejam ele laser, espuma ou a escleroterapia, a gente vai induzir, vai injetar uma substância ou aplicar o calor do laser para induzir um processo inflamatório na parede desse vaso. E a partir desse processo inflamatório, vai se ocluir ali, o vaso vai ocluir, vai se fechar, o sangue vai deixar de circular ali dentro. E, em última instância, esse vaso que já foi ali fechado, que já foi ocluído, ele vai ser reabsorvido pelo corpo. Então, depois de um tempo, esse vaso vai desaparecer. Bom, um caso muito típico é o caso daquela mulher que vai para a praia e já se sente desconfortável, porque já tem alguns vasinhos, umas microvarizes, enfim, já tem ali algum incômodo, não necessariamente de sintomas, mas sim algumas vezes também de sintomas, peso, cansaço, inchaço nas pernas, mas que já tem algum incômodo estético ali com aquela perna. E se você ainda não viu o vídeo em que eu abordo sobre a importância
né, de tratar as varizes mesmo quando o incômodo ainda é estético, eu sugiro que você veja esse vídeo no meu feed. Bom, retomando aqui. Então, essa mulher típica que já se sente incomodada com as suas pernas, mas que ainda não tem aquela quantidade de varizes muito grande, varizes muito calibrosas, né? Que ainda não evoluiu esse ponto, é uma mulher que muito se beneficia dessas opções de tratamento que podem ser feitas em consultório. Ou seja, a gente vai tirar essa mulher do risco cirúrgico, da questão do internamento, da necessidade de se afastar das suas atividades e vai conseguir oferecer para ela um excelente tratamento em consultório. Bom, doutora, então tirar esses vasos doentes aí, essas varizes, não vai fazer falta para minha circulação? Não, gente, isso não acontece e eu vou explicar por quê. Tem aquele ditado popular que diz que muito ajuda quem não atrapalha. Então, uma veia que está doente, ela está provocando um dano, né? Porque o sangue está deixando de retornar pelas vias que não estão congestionadas, né? Pelas vias que as veias estão boas ainda. E tá ficando congestionado ali naquela parte que a veia tá doente, tá? Então aquele acúmulo, aquela retenção que acontece ali daquele sangue vai provocando danos na pele, vai manchando a pele, vai fazendo com que o paciente tenha dor, cansaço, inchaço, vai trazendo os sintomas, tá? Justamente porque não tá circulando da maneira adequada. Além disso, a gente tem uma circulação do sangue, esse retorno do sangue em direção ao coração acontece em mais de 80% dos casos pelas veias profundas, pelas veias que estão lá dentro da musculatura. E não por essas veias superficiais que a gente vê aqui perto da pele, que são as veias que formam as varizes, tá? Então, a imensa maioria do sangue vai circular por essas veias internas e desde que elas estejam realmente saudáveis. É por isso que mesmo que a gente retire uma safena, por exemplo, que é uma veia maior, que está um pouco mais profunda, né, em relação à pele, mas ainda faz parte do sistema superficial, ela não vai atrapalhar a circulação da perna. Ela está atrapalhando enquanto ela está ali doente, mas depois que a gente retira, isso não vai dificultar a subida do sangue em direção ao coração. E em quanto tempo depois que a gente submete essa veia a um procedimento, né, não invasivo, como eu já citei, laser, espuma ou escleroterapia, em quanto tempo depois elas aparecem? Bom, o caso típico, né, os casos em que a gente vê, que a gente presencia, a maioria dos casos vão acontecer ali entre 2, 4, 6 semanas, é uma média para que esse vaso desapareça, tá? E os procedimentos realizados em consultório, eles têm a mesma eficácia da cirurgia? Isso é uma pergunta muito frequente. Bom, sim, na verdade, alguns procedimentos que a gente tem as variações depende muito da indicação do procedimento. O procedimento, quando bem indicado para aquele tipo de vaso, para aquele tipo de paciente, para o calibre e a profundidade do vaso, enfim, existem vários critérios que a gente tem que levar em consideração em cada lesão de cada paciente, ou seja, em áreas diferentes a gente pode propor tratamentos diferentes. Mas sim, eles têm uma excelente eficácia e vão eliminar também o vaso. A gente vai chegar no mesmo objetivo, que é fazer com que esse vaso desapareça, com as vantagens de não ter a necessidade de se submeter a um procedimento cirúrgico, um procedimento anestésico. Uma queixa bastante comum dos pacientes que têm varizes e vasinhos é sobre o retorno, a recidiva precoce dos vasinhos depois dos procedimentos de escleroterapia convencional. E o que é que eu sempre explico aqui para vocês? Pensem que esses vasinhos, eles são, na verdade, como se fossem uma infiltração na parede da sua casa. Imagina que a pele, né, que a sua pele é a parede da casa e que o vasinho corresponde a uma infiltração. Não adianta você ir lá só tratar o vasinho, só dar uma lixada e uma pintada na parede, porque o ponto de vazamento vai continuar lá dentro. A mesma coisa acontece em mais de 80% dos casos dos pacientes que têm vasinhos. Nem sempre a gente consegue ver aquele vaso maior, aquela variz grande, que aí já é gritante, que o paciente mesmo identifica. Então a gente precisa realmente de auxílio de alguns aparelhos para localizar esse ponto onde existe o vazamento e tratar de dentro para fora, do ponto de vazamento até o vasinho. Então é por isso que eu digo que não existe receita de bolo no tratamento de varizes e vasinhos.
A gente precisa fazer uma investigação bem completa, aprofundada, vendo ali os vasos bem mais profundos, as safenas, o sistema venoso profundo através do Doppler, um pouco mais superficial, até 1 centímetro abaixo da pele, com GPS vascular, com a realidade aumentada, e ainda mais superficial com a fleboscopia. Então, somando todas essas informações, mais as questões trazidas pelos próprios pacientes, hoje o médico consegue montar um plano de tratamento extremamente individualizado para cada paciente, de acordo com as necessidades daquele paciente, de acordo com as lesões que ele tem, de acordo com as expectativas que tem. Bom, então enfim, a gente vai falar sobre os procedimentos que podem ser feitos no consultório, que eu chamei no começo do vídeo de técnicas modernas e avançadas para o tratamento de varizes, tá? Eu vou começar explicando pelos procedimentos dos vasos mais profundos. E por que isso? Porque em geral é por onde a gente começa mesmo o tratamento. Como eu expliquei, de maneira geral, os vasinhos eles não estão ali sozinhos, eles estão associados a vasos mais profundos e mais calibrosos. Então, antes da gente ir para a etapa dos vasinhos, a gente costuma tratar essa etapa que está um pouco mais profunda primeiro. E eu vou então do tratamento menos invasivo para o mais invasivo, tá? O laser, então, entra aí como tratamento menos invasivo, o laser transdérmico, que é o laser que a gente faz através da pele mesmo, disparos através da pele. A gente vai ter ali o pigmento que fica dentro do vaso, vai absorver essa luz, esse calor do laser e, em última instância, esse vaso vai se fechar e desaparecer. Um pouco mais invasivo que isso, a gente tem a opção da espuma. Por quê? Porque a espuma também é uma aplicação, assim como a escleroterapia convencional, que eu vou citar mais à frente, mas é uma substância um pouco mais forte. Então a gente já usa essa substância mais forte para vasos maiores, mais calibrosos, que ficam um pouco mais distantes da pele. Então a espuma é muito bem indicada em casos de varizes grossas e até mesmo safenas, de pacientes que têm algum problema de saúde já, ou pacientes mais idosos, enfim, que a gente quer evitar que esse paciente vá para uma cirurgia, né, por causa dos riscos relacionados à cirurgia, e até mesmo para pacientes estéticos, que têm objetivos estéticos. Embora a gente tenha o estigma que a espuma mancha muito, enfim, com alguns cuidados que a gente pode ter em relação à concentração, volume, local de aplicação, e em casos selecionados, a gente pode também fazer a espuma, mesmo em pacientes que têm objetivos estéticos. E um pouco mais abaixo nessa curva, assim, digamos, de procedimentos um pouco mais invasivo, a gente tem o endolaser, que é o laser por dentro do vaso, diferente do primeiro laser que eu citei, que era por cima da pele. O endolaser, a gente faz um pequeno furinho, introduz uma fibra, e essa fibra que vai emitir a luz do laser. Então, a gente geralmente usa, hoje é o padrão ouro, né? É a melhor técnica para tratamentos de safenas, tá? Mas também já está sendo usada para as varizes mais superficiais também. Então temos essas opções aí para os vasos um pouco mais profundos, e depois dessa etapa a gente parte para cuidar dos vasos mais superficiais, essa etapa mais estética. E aí a gente tem a boa e velha escleroterapia convencional, que todo mundo já conhece, que é chamada também de aplicações. E para tornar esse processo ainda mais célere, né, do tratamento desses vasinhos, a gente pode associar a escleroterapia convencional ao laser. Então, o laser transdérmico, ele vai tanto nos vasos um pouquinho mais profundos, quanto com alguns ajustes a gente usa também nos vasinhos, tá? Então, o tratamento acaba sendo mais rápido quando a gente consegue usar o laser, porque a gente está associando uma técnica física do laser com a técnica química da escleroterapia. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido aí todas essas possibilidades. Bom, antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer que as pessoas terão respostas diferentes aos tratamentos, tá? E até por isso que é tão importante a gente estudar bem, mapear o paciente com todos esses aparelhos que permitem que a gente estude a vascularização do paciente, justamente para que a gente proponha o tratamento mais acertado para aquele caso, especificamente. Mas caso a gente note ao longo do caminho que o tratamento não está saindo da maneira como a gente gostaria, com essa versatilidade de técnicas que a gente tem, sim, a gente vai ter a possibilidade de propor uma mudança de rumo no tratamento, justamente para que você alcance o resultado que você deseja, tá? Então eu sugiro que você tenha uma relação aberta com o seu médico, que você se sinta aí à vontade para expor suas questões, seus receios, seus anseios, enfim.
estude a doença que você tem, né? Uma doença crônica. Hoje a gente tem muitas informações disponíveis, apenas verifique se essas informações estão vindo realmente de um profissional, né, que tem formação na área, que é angiologista e cirurgião vascular. E eu ainda recomendo que você seja amigo ou amiga do seu médico, da sua médica, enfim. Eu já disse aqui em outros vídeos que você tenha um angiologista para chamar de seu, porque essa é uma doença que vai te acompanhar ao longo da vida e que vai ser importante que você mantenha sempre um vínculo com o profissional para que você faça eventualmente, quando houver necessidade, os tratamentos de maneira mais precoce, de maneira que você consiga manter suas pernas bonitas e saudáveis por muito mais tempo, sem ter aquela sensação de frustração de que frequentemente os vasinhos estão voltando, tá bom? Eu espero então que vocês tenham entendido aí sobre essas opções, esses procedimentos que a gente dispõe hoje para tratar as varizes dos vasinhos fora do ambiente hospitalar, e até a próxima!